18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas e 1 minuto, começando agora mais uma edição do 18 horas, Karime. É isso aí, Carlão. Tamo juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você que nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Valeu, gente. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Madrugada de caos em Manaus. Chuva forte causa estragos em toda a cidade. Diminui o desmatamento na Amazônia Legal. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estuda a volta do extinto imposto sindical. Copa do Mundo, Alemanha eliminada e a expectativa para o jogo de amanhã da seleção brasileira. Hora 6:02, essas e outras notícias, os destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite, nesta quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, começando mais um mês, o último do ano, hein, Karime? É isso aí, Carlão, chegando o Natal, hein? Chegando o Natal, 1º de dezembro de 2022, você confere mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha que noite, hein? Manaus viveu o caos da madrugada deste 1º de dezembro. O temporal de quase 4 horas desabou em toda a cidade, que registrou 103 milímetros de chuva. Foi o dia mais chuvoso do ano. Várias áreas ficaram alagadas em dezenas de bairros. A Defesa Civil registrou também desabamentos, árvores arrancadas e muros derrubados. Até uma grande cratera se abriu na Avenida Atlântica, no bairro da Raiz, engolindo, Karime, 2 carros. É, Carlão, foi isso mesmo. Pra gente ter uma ideia, nesta madrugada choveu mais do que todo o mês de novembro, gente. Foi muita chuva. Dezembro começou trazendo caos para a cidade. Várias áreas de Manaus ainda estavam sem energia elétrica no início da tarde de hoje. Mas, felizmente, não houve registro de morte, né, Carlão? Foram só perdas materiais. Foram muitos prejuízos, Karime Leão, e também transtornos para milhares de pessoas. O trânsito ficou ainda mais complicado e lento com os semáforos apagados. Mais uma vez, Manaus mostrou que não está preparada para grandes eventos aí como esta chuva, essas caos que nem você falou aí, que aconteceu na madrugada de hoje, Karime. Pois é, no centro da cidade, gente, a marquise de uma loja desabou e abriu um buraco na vitrine. Bom, a loja foi saqueada, roubaram sapatos, roupas, acessórios, enfim, o que puderam carregar. Em vários bairros, as pessoas acordaram com a água invadindo as casas. A Defesa Civil registrou pelo menos 49 ocorrências. A repórter Nathalie Moraes traz agora mais informações. Vamos acompanhar. A chuva deixou os manauaras assustados. Foram 4 horas de tensão desde o momento em que a água invadiu as casas. São centenas de pessoas que somam prejuízos como a perda de móveis. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 32 ocorrências entre alagamentos, desabamentos e deslizamentos. 28 ocorrências de trânsito e mais de 14 semáforos ficaram inoperantes aqui na cidade. Segundo a Defesa Civil, em 4 horas choveu cerca de 103 milímetros, o que equivale a 103 litros de água por metro quadrado. As zonas leste, norte e oeste foram as mais afetadas pelos problemas causados pela chuva. De acordo com a Defesa Civil, as zonas leste, norte e oeste são as mais afetadas pelos problemas causados pela chuva, como explica o secretário da Defesa Civil, Fernando Júnior. Segundo o Serviço de Meteorologia e segundo o serviço do Sensipan, com a Defesa Civil, foi registrado cerca de 100 milímetros de chuva que caíram na cidade de Manaus nas últimas 4 horas. A Defesa Civil está com 4 equipes na rua atendendo todos os bairros que foram sinistrados, dentre eles o bairro da Raiz, Petrópolis, o centro da cidade, o Parque 10, Galileia, Mauazinho, entre outros.
Não houve nenhum dano humano, somente danos materiais, interdições, não houve interdição, por enquanto, total de imóveis. Não tivemos desabrigados e nem desalojados. No bairro da Raiz, uma cratera se abriu e engoliu 2 veículos na Avenida Atlântica. Os proprietários dos veículos informaram que usam o local como estacionamento para deixar os carros e foram avisados da situação pelos vizinhos. Os carros foram completamente destruídos. Ninguém ficou ferido com a abertura da cratera no local. A reconstrução pode levar até 15 dias, segundo a Prefeitura de Manaus. O trânsito no local segue interditado. O problema é que agora os moradores estão com medo das suas casas também serem engolidas caso aconteça uma nova chuva. A chuva forte também causou estragos em estruturas no centro da cidade, como na Avenida Eduardo Ribeiro, onde uma marquise de uma loja de calçados desabou. A estrutura caiu em frente à vitrine e causou um buraco na parede, por onde moradores da rua entraram e saquearam as mercadorias. Segundo informações, sapatos, mochilas e acessórios foram saqueados da loja. Como tudo aconteceu na madrugada, não havia ninguém dentro da loja e ninguém se feriu. Até o momento, ninguém foi preso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Por causa da chuva, trechos da BR-174 aqui no Amazonas foram interditados na madrugada desta quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal no Amazonas, as interdições aconteceram após deslizamentos de barreiras e tombamentos de árvores. Os quilômetros 896 e 900 da BR estão parcialmente interditados. Equipes do DINIT da Polícia Rodoviária Federal estão no local. Karime, inclusive essas fortes chuvas aí foram registradas em várias cidades brasileiras. No Paraná, 30 pessoas estão desaparecidas por conta do deslizamento de terra na BR-376 causado pela chuva. Em Florianópolis, o prefeito decretou estado de emergência por conta das chuvas. As chuvas fortes atingiram também a Bahia, onde rodovias foram interditadas com a abertura de crateras. Mix. Olha, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou novos dados sobre o desmatamento na Amazônia Legal. E o desmatamento diminuiu, mas mesmo assim mais de 11.500 quilômetros quadrados de área verde foram derrubados entre agosto de 2021 e julho deste ano, Karime. Carlão, e essa quantidade de área verde destruída é o equivalente a todo o território do Catar, país que está sediando a Copa do Mundo. Os novos dados divulgados também acendem um alerta para o Amazonas, que se tornou o segundo mais desmatado no período calculado pelo INPE. O repórter Hector Silva traz mais informações sobre o assunto. Pelo 4º ano consecutivo, o desmatamento na Amazônia em um ano ultrapassou os 10.000 quilômetros quadrados. Os dados do programa PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora o desmatamento da floresta amazônica brasileira por satélite, mostram que foram ao chão 11.568 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2021 a julho de 2022. O valor, porém, é cerca de 11% inferior à taxa do ano anterior e interrompe uma sequência de crescimento que vinha desde 2018. Ainda assim, o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, coalizão de organizações da sociedade civil brasileira que discute mudanças climáticas, acredita que o número ainda é alto. Márcio Astrini explica que o problema principal na Amazônia é o governo que não combate os crimes. Em toda essa situação existe um destaque negativo ainda maior, que é para o estado do Amazonas. O estado do Amazonas que sempre apresentou baixos índices de desmatamento, mas que nos últimos anos vem ficando aí sempre na segunda, terceira posição dos estados que mais desmatam. E aí a gente encontra de novo a participação do governo federal, que anunciou para aquele estado uma estrada que corta áreas intocadas de floresta e tem levado grileiros, invasores de terras públicas a promover a devastação naquela região. Portanto, infelizmente, o que a gente está assistindo é uma verdadeira destruição à luz do dia da Amazônia pelo crime ambiental, um crime que conta hoje com um parceiro muito importante, que é o próprio governo, que deveria defender a floresta, mas hoje é o seu principal agente de destruição. Os dados do PRODES mostram que novamente
Novamente, os estados que mais desmataram foram Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, que respondem por quase 88% do desmate documentado. O Amazonas, dessa forma, pelo segundo ano consecutivo, ocupa a segunda posição no ranking de devastação, que até 2020 era ocupado por Mato Grosso. O avanço do desmate no estado é fator de atenção e preocupação, considerando as ainda amplas áreas bem conservadas da região. Procurado pelo 18 Horas, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMA, quando questionada sobre o alto número, informou que tem combatido os crimes ambientais desde março deste ano, principalmente no sul do Amazonas, onde a Secretaria diz haver um índice maior de crimes ambientais. A reportagem do 18 Horas também procurou o Ministério do Meio Ambiente, mas até o fechamento da reportagem não tivemos os questionamentos respondidos. Hector Silva para 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6h11. Boa noite para você na sintonia certa, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Olha só, hoje, em 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS. Segundo dados oficiais, em todo o Amazonas, aproximadamente 18.500 pessoas, Karime, convivem com a doença. Olha aí. Pois é, Carlão, e justamente para conscientizar sobre a prevenção e o combate ao HIV/AIDS no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, em parceria com a Fundação de Medicina Tropical, lançaram a programação da campanha Dezembro Vermelho, como explica a repórter Nathalie Moraes. Cerca de 38,4 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV. Em todo o Amazonas, aproximadamente 18.500 pessoas estão vivendo com a doença. Anualmente, o dia 1º de dezembro é marcado pelo Dia Mundial de Combate à AIDS e HIV, um movimento realizado com o objetivo de apoiar pessoas envolvidas na luta contra a doença e de melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde pública. A síndrome de imunodeficiência adquirida, mais conhecida pela sigla em inglês AIDS, é uma doença infecto-contagiosa transmitida pelo vírus HIV. Só em 2022, Manaus registrou 1.385 novos casos de HIV, sendo 986 na faixa etária de 20 a 39 anos. A maioria, 1.070 casos, foram diagnosticados em pessoas do sexo masculino. Além disso, Manaus notificou este ano 341 casos de AIDS, com 203 casos na faixa etária de 20 a 39 anos e 265 casos em pessoas do sexo masculino. Mas a ciência avançou muito nos últimos anos e hoje existe tratamento e formas de prevenção bem diversas além dos preservativos, como explica o infectologista Noaldo Lucena. Antes de eu me expor a uma atividade sexual que eu possa considerar de risco, eu uso medicamentos para que eu diminua a probabilidade de me contaminar. Isso é PrEP. Quando eu falo PrEP, eu estou falando de profilaxia pós-exposição, ou seja, eu tive uma relação sexual suspeita, uma relação sexual com uma parceria desconhecida, então eu procuro um serviço de urgência para que eu institua todas as condições que sejam necessárias para evitar uma contaminação não só com o vírus do HIV, mas com as outras ISTs. O Amazonas lançou nesta quarta-feira a programação da campanha Dezembro Vermelho, voltada para a conscientização e a prevenção de combate ao HIV/AIDS. Com o slogan Convivendo na Positividade, Respeito e Cuidado, durante todo o mês de dezembro, o Estado estará realizando gratuitamente testagem, além de workshops e estratégias integradas devem acontecer, como explica o diretor da Fundação de Medicina Tropical, o infectologista Marcos Guerra. A gente acredita que com formulações realmente verdadeiras e possíveis de ser executadas, a gente possa conviver com pessoas convivendo com AIDS, também com pessoas que podem estar em risco e não adoecer. Além de prevenir e levar o diagnóstico precoce, a campanha também tem o objetivo de informar e provocar reflexão de que é possível viver com HIV sem o estigma de preconceito, como explica a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim. É só um alerta, para que a gente possa aí trazer à luz a temática.
a importância de se trabalhar a prevenção e o diagnóstico precoce e o tratamento em tempo oportuno das pessoas que vivem com HIV/AIDS. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente todos os métodos preventivos disponíveis, além da testagem e do tratamento. A pessoa que faz o diagnóstico do HIV pode começar a receber a medicação no mesmo dia e ter um aumento na expectativa de vida, além de quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos conferir agora as últimas notícias da capital federal com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, o extinto imposto sindical pode voltar com Lula na presidência da República? Boa noite, Cadu. Explica pra gente. Vai depender do Congresso Nacional, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, para que a contribuição sindical volte a ser obrigatória, é preciso que haja uma revisão da reforma trabalhista que foi aprovada em 2017 no governo de Michel Temer. Ou seja, pessoal, se o imposto sindical voltar a ser obrigatório, vai ser por decisão do Congresso Nacional, com o apoio político do presidente Lula. Ninguém tem saudade dessa época, né, Karine? Só os sindicatos, né? O imposto sindical correspondia aí a um dia nosso de trabalho. Por lei, os sindicatos de nossas categorias, né, iam lá no nosso contra-cheque e retiravam um dia de serviço, né? E isso gerava uma arrecadação de quase 4 bilhões de reais por ano, Karine e Carlão. E isso dava muito poder político e também financeiro aos sindicatos que representam os trabalhadores. Hoje a arrecadação, Karine, corresponde aí a 3 milhões de reais por ano, o que não é quase nada, né? E foi esse um dos assuntos da reunião de hoje entre Lula e representantes de 22 grandes sindicatos, entre eles aí a Força Sindical, a CUT, a CTB, o GT, entre outras grandes potências sindicais, que estão aí brigando para ter protagonismo político e financeiro no futuro governo do PT. E Lula, Karime, não acenou positivamente, não. O debate está em andamento no gabinete de transição, mas a informação de bastidor é que, a priori, Lula adote a taxa negocial, que é uma forma discricionária de cobrar a contribuição sindical. Ou seja, os sindicatos só vão poder cobrar o imposto sindical mediante acordo com os trabalhadores e não por força de lei. Essa alternativa aí seria uma espécie de meio termo. E os sindicalistas, pelo menos a maioria, está inclinada a apoiar essa saída. Essa reunião entre Lula e os sindicalistas, Karine, que aconteceu hoje pela manhã, início da tarde, acendeu o alerta entre os empresários, e as entidades, as associações, confederações que representam o setor empresarial, que não querem de jeito nenhum que a reforma trabalhista seja revisada ou revogada, seja mexida. Na verdade, o que os empresários querem é novas reformas, né? Menos obrigações trabalhistas a serem cumpridas. A preocupação é que a questão entre na pauta do Congresso Nacional no ano que vem e avance aí com a ajuda dos partidos de centro. E ainda falando de transição, Karine, Carlão, hoje o Grupo Técnico de Desenvolvimento Regional apresentou um raio-x do atual governo nessa área e constatou que o Ministério de Desenvolvimento Regional não tem dinheiro e quem está tocando as obras públicas são os parlamentares do Centrão, por meio de emendas do orçamento secreto. O senador Randolfo Rodrigues disse que 69% das obras realizadas aí pelo Ministério do Desenvolvimento Regional estão sendo conduzidas pelo Centrão com o orçamento secreto. Ou seja, esse ministério foi aparelhado para atender a base de apoio do atual governo. E para o ano que vem também não tem dinheiro, Karine. Por isso, o senador Randolfo Rodrigues fez um apelo pela aprovação da PEC da transição no valor sugerido aí de 198 bilhões de reais. Entre as situações consideradas alarmantes aí apontada pelo grupo de transição é a falta de recursos para operações realizadas pela Defesa Civil, como resgates, operações de resgate, né? Apoio a desastres naturais, como deslizamento de terra, queimada, alagações, enfim, recurso aí que será muito importante, principalmente no início do ano que vem, com a chegada do verão, que vai aumentar chuvas em todo o país, vai crescer o número de alagações, enfim, todo ano é isso. E não tem recurso
recurso também, Karine, para a distribuição de água potável em diversas cidades do interior da região nordeste do país. Então, situações graves que foram pontuadas aí pelo grupo de transição da parte de desenvolvimento regional. Agora, no grupo de cidadania, a senadora Simone Tebet também apresentou um relatório, o qual, segundo ela, as ações de cidadania do Ministério da Cidadania se concentraram unicamente no Auxílio Brasil, ou seja, distribuíram dinheiro, não existindo aí nenhuma outra estratégia de Estado voltado para a cidadania de fato, o combate à fome, à pobreza e à miséria. E para finalizar o nosso looping pela transição, Karine, Lula também esteve reunido, além dos sindicalistas, ele se reuniu aí com os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, para negociar a tramitação da PEC da transição. Nessa conversa, Lula cedeu um pouquinho. Ele aceitou que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos por 2 anos e não mais por 4 anos. Isso significa que o valor deverá ser um pouquinho menor. Outro tema da reunião foi o orçamento secreto, que a gente falou agora sobre ele, sobre o aparelhamento no Ministério do Desenvolvimento Regional. Lula vai manter o orçamento secreto no ano que vem, Karine. Isso corresponde aí a 19 bilhões de reais no orçamento da União de 2023, que já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e deverá ser votado pelo plenário no Congresso Nacional. É uma questão já pacificada, Karine, que faz parte aí da negociação pela aprovação da PEC da transição. Como a gente já disse, Karine, Lula ainda nem vestiu a faixa presidencial e já precisou fechar acordo com o Centrão. Karine, Carlão. Pecado, olha só, a disputa pela presidência do Senado parece que vai ser aí disputada, vai ser acirrado. O atual presidente, o Rodrigo Pacheco, terá como principal adversário o Rogério Marinho, que foi ex-ministro aí do Bolsonaro. A quantas anda essa peleja aí, essa disputa aí, querido? Isso mesmo, Carlão. Rogério Marinho foi o ministro de Desenvolvimento Regional, esse ministério que, segundo o que a gente falou agora, o senador Randolfo Rodrigues, aparelhou ao Centrão, entregou a sua gestão aos partidos de centro. E Rogério Marinho, que venceu a eleição para senador pelo estado do Rio Grande do Norte, agora chega aí com toda a força dos partidos aliados a Bolsonaro, surgindo aí como um adversário fortíssimo do atual presidente Rodrigo Pacheco, que até uns dias atrás estava tranquilíssimo, rumo à reeleição. Então teremos sim, Carlão, uma eleição acirrada, como você disse, entre Rogério Marinho, o candidato bolsonarista, e Rodrigo Pacheco, o candidato de Lula. Nos bastidores, a informação é de que a disputa está bastante equilibrada no momento. Pelo menos até agora, pela contagem dos analistas políticos, tem 30 votos para cada um. Então, são 81 senadores. Então, muita gente ainda não declarou voto, o que vai ser decidido lá, provavelmente no dia 1º de fevereiro, exatamente no dia da eleição, Aqueles parlamentares mais moderados, mais equilibrados, vão acabar colocando o outro pé na canoa, Então, é um cenário aí que preocupa bastante o futuro presidente Lula, Carlão. Lula teve que vender o fígado aí para o Centrão por causa da PEC do Bolsa Família, a PEC da transição. O PT vai apoiar a reeleição de Arthur Lira em troca de votos favoráveis à PEC, que garante aí a continuidade do Bolsa Família no valor de R$600. Então, claro que Lula vai investir pesadamente pela vitória de Rodrigo Pacheco, porque seria um desastre político para ele ter 2 presidentes das 2 casas bolsonaristas. Aí ele não teria governabilidade. Carlão e Karine. Cadu, para encerrar, o Tribunal Superior Eleitoral estuda converter aquela multa de quase 23 milhões de reais aplicada contra o Partido Liberal em compra de vacinas, atendendo a um pedido de entidades filantrópicas. Conta pra gente essa história, Cadu. Seria o melhor dos mundos, Karine? Essa ideia partiu do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o MORHAN, e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH, 2 entidades aí que atuam fortemente na área de direitos humanos no Brasil. Essas entidades entraram com uma ação na qual sugerem que o TSE encaminhe uns quase 23 milhões de reais que serão pagos aí pelo PL de multa e referente aos crimes de litigância de má-fé e atentado contra as eleições para o Ministério da Saúde comprar vacinas contra a Covid-19. Seria converter a pena em ação social.
algo que já acontece com frequência em crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, usar um instrumento educacional muito comum do direito penal no direito eleitoral. E aí, claro que essa ideia agradou o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que prometeu analisar o pedido com calma, com carinho. Então, nessa petição, que foi assinada pelos advogados Carlos Nicodemos e Maria Cunha, eles argumentam o seguinte, que a litigância de má-fé viola os fundamentos do Estado brasileiro, afetando aí diretamente contra a população. Logo, o valor deveria ser ressarcido em políticas voltadas em atendimento à população. E a opção escolhida por eles é saúde, que foi um setor que foi duramente afetado pelos ataques negacionistas apoiados por integrantes do PL. Então vamos aguardar se aprova ou não, né, Karine? Porque imagina, com essa grana daria para comprar milhões de vacinas e ainda ajudar muita gente a cumprir o calendário vacinal. Volto com vocês, Karine e Carlão. Sem dúvida, Cadu. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Petrobras finaliza a venda da refinaria de Manaus Isaac Sabá para o grupo Atem. É o nosso assunto em instantes. Agora 6h26, nós vamos conferir agora tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83%. E a umidade relativa do ar fica entre 75% e 95%. E o nível do Rio Negro baixou mais 3 centímetros de ontem para hoje. Nessa manhã, a cota do Rio Negro no Porto de Manaus era de 18 metros e 30 centímetros acima do nível do mar, Karine. Pois é, Carlão. E por qual motivo o Rio Negro está em processo de vazante quando deveria estar enchendo? Pois é, a repórter Nathalie Moraes conversou com a pesquisadora em geociência do Serviço Geológico do Brasil e traz as informações. O Rio Negro voltou a descer nesta quinta-feira em Manaus. Segundo a metragem do Porto de Manaus, o nível das águas está hoje em 18,30 metros. Essa vazante atípica teve início no último dia 25 de novembro, quando o Rio Negro desceu cerca de 2 centímetros. Em menos de uma semana, o Rio Negro baixou 11 centímetros, quando deveria estar subindo. Isso porque o Rio Negro chegou a subir cerca de 14 centímetros em um único dia no mês de novembro. Segundo a pesquisadora Jussara Cury, do Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro está agora em processo de recessão, com chuva abaixo da média nas últimas semanas. Em algumas estações monitoradas, estamos em processo de recessão, com descida diária de 2 ou 3 centímetros, em razão de chuvas abaixo da média nas semanas anteriores. Mas isso não quer dizer que voltamos ao processo de vazante. Na maioria das estações, estamos com processo de enchente, como é o caso das regiões de cabeceira, como a estação de Tabatinga, a estação de Fonte Boa, e até mesmo na região do Médio Solimões, como é o caso ali de Quari, estamos em processo de subida, ainda com pouca intensidade, mas recuperando a fase da vazante. O único dos municípios medidos pela Proa que mantém um ritmo de subida é o município de Tabatinga, no interior do Amazonas. O Rio Solimões subiu quase 2 metros em 6 dias e a média é de 4,68 metros. Segundo a especialista, estamos em um processo de recuperação. E na parte sul do estado, ainda estamos em processo de recuperação da vazante. Mas tudo depende do retorno do período de chuvas e da distribuição dessa precipitação ao longo da bacia. O prognóstico climático dessa semana indica chuvas distribuídas ao longo das principais calhas do Negro e do Solimões.
Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 30 minutos, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. E o Pix, hein? O Pix bateu o recorde de transações realizadas em um dia. Na quarta-feira, dia 30, último dia de pagamento do 13º salários aos trabalhadores, foram realizadas aí 99,4 milhões de operações. O recorde anterior era de 7 de outubro deste ano, quando foram 93,6 milhões de transações realizadas. O alcance da nova marca coincidiu com o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário, Karine. Sucesso total, né, Carlão? As operações do Pix foram iniciadas há 2 anos, no dia 16 de novembro de 2020. De lá para cá, o Pix se consolidou e caiu no gosto dos brasileiros. Dados do Banco Central mostram que são mais de 127,8 milhões de pessoas e 10,5 milhões de empresas cadastradas no sistema em outubro passado. Em setembro, 2 meses antes de completar o 2º ano de existência, o Pix chegou à marca de R$1 trilhão em transações em apenas um mês, Karine. O Banco Central atualizou hoje as regras sobre os limites de valor para as transações feitas por Pix, o sistema de pagamento instantâneo. As novas regras passam a valer a partir de 2 de janeiro de 2023. Carlão, e entre as alterações, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação. Agora, as instituições são obrigadas apenas a determinar um limite por período de tempo. Mas as regras para que os clientes peçam alterações no limite seguem as mesmas, tá? O banco deve reduzir imediatamente assim que o cliente solicitar. E o objetivo das mudanças, segundo o próprio Banco Central, é simplificar as regras e aprimorar ainda mais o processo, mantendo o atual nível de segurança. Passa um Pix aí pra mim, Karine. 6h32, você no melhor Mix do Brasil. Mix. E a Petrobras finalizou a venda da refinaria de Manaus Isaac Sabá para o Grupo Atem. A operação foi concluída com pagamento total de 257,2 milhões de dólares para a Petrobras. E esse valor aí vai ser somado ao montante de 28,4 milhões de dólares já pagos na assinatura do contrato. Vamos entender agora mais quais os impactos dessa venda na reportagem de Hector Silva. A Petrobras informou que concluiu a venda da refinaria de Manaus a Reman para o grupo de distribuição de combustível Atem. Segundo a empresa, que é administrada pela União, a venda foi fechada em 257,2 milhões de dólares. Para o economista Orígenes Martins, a venda é vantajosa para todos. Independente dos números, os milhões e milhões de reais, isso aí é o menos importante. O mais importante é o processo de privatização dos ativos. Quando existe a privatização, você está transferindo um processo administrativo do Estado para a iniciativa privada, que é o mais correto a nível de mercado, a nível de administração e, consequentemente, em termos de faturamento, em termos de resultado. Por quê? O Estado não foi feito para administrar. E quando você vê aí o caso da Petrobras, quando ela surgiu, ela aconteceu como estatal, porque na época não haviam investidores privados nacionais em condições de financiar, de assumir um projeto de porte da Petrobras. Então, naquela época, determinados tipos de projetos, somente o Estado tinha condições de abarcar. Daí surgiram as grandes BRAs, né? Telebrás, Eletrobras, Petrobras e por aí vai. Mas para outra economista, Denise Kassama, o Brasil perde com a venda da refinaria. Vamos lá, provavelmente minha opinião seja bem diferente do professor Orígenes, né? Bom,
Bom, quando uma empresa desse porte aí de economia mista igual a Petrobras começa a se desfazer dos seus investimentos, né, é sinal que ela não quer mais investir em determinada área, não quer fazer a manutenção e passa para um terceiro aí acompanhar. Então, eu não vejo isso de forma positiva, muito pelo contrário. É sabido que o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo, entretanto, ele não possui estrutura nem tecnologia para fazer o seu refino e acaba, portanto, sendo dependente da importação de petróleo refinado, o que é mais caro, né? O Brasil exporta petróleo bruto e importa petróleo refinado. É evidente que investimentos eles demoram um certo tempo para dar um retorno e isso nem sempre agrada aos acionistas. Então no meu entendimento, esses processos aí de venda das refinarias, né, para manter a Petrobras com um retorno sempre positivo. Isso é bom para o acionista, mas não necessariamente bom para o brasileiro que fica importando algo que ele poderia muito bem estar desenvolvendo para produzir e ser autossuficiente. A refinaria Isaac Sabah, também conhecida como REMAN, foi inaugurada em 3 de janeiro de 1957 e está localizada à margem esquerda do Rio Negro, em Manaus. No dia 31 de maio de 1974, foi incorporada como ativo da Petrobras e atualmente sua capacidade de processamento é de 46 mil barris por dia. Em 1996, em homenagem ao pioneirismo de seu fundador, foi rebatizada como Refinaria Isaac Sabah. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 36 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. No 18 horas. E daqui a pouco, hein? Olha só, expectativa para o jogo da seleção brasileira amanhã na Copa do Mundo. Os detalhes para você. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora vamos conferir os destaques da política local, da política amazonense com a Artemisa Gadelha. Artemisa, muito boa noite. Então, além dos vereadores Caio André e Elan Alencar, o vereador Sassá da Construção também anunciou a candidatura? Isso mesmo, Karine, o vereador Sassá da Construção Civil, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Nós comentamos, inclusive, que o vereador tinha essa intenção, mas hoje ele anunciou realmente a candidatura dele à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, o vereador é do Partido dos Trabalhadores desde 2010. E ele é vereador pela segunda vez, viu? A entrada dele na política, inclusive, está atrelada à construção civil, tanto que está no nome dele, né? Na luta também por direitos e garantias dos trabalhadores. Bom, o vereador, até o momento, pelo menos, né, não existe oficialmente nenhum apoio declarado ao vereador Sassá da Construção Civil. A disputa está mesmo entre o vereador Caio André, do PSC, e Elan Alencar, do PROS. Inclusive, ontem, por meio de um documento, o Diretório Nacional do PROS orientou os parlamentares do partido a votarem no candidato adversário de Elan Alencar, no Caio André, vereador Caio André, do PSC. Eu conversei, inclusive, com o vereador Wallace Oliveira, ele que é do PROS, e ele reafirmou que a carta é apenas uma orientação e que não pode haver imposição, né? Que impor algo fere de morte o exercício do mandato parlamentar. Então, o vereador deve manter aí o apoio dele ao vereador Elan Alencar, devido a ele fazer parte, né, do partido PROS. Já o vereador Peixoto, também do PROS, disse que vai se manifestar ao conseguir analisar todo o processo. Ele ainda não definiu se continua, ele que já tinha inclusive dado apoio, né, ao vereador Caio André,
mas agora voltou atrás e disse que vai, vai analisar todo o processo. Mas, ao que tudo indica, Karine, Carlão e ouvintes, ele deve seguir o partido regionalmente, ou seja, deve apoiar Elan Alencar. Bom, eu conversei hoje à tarde com o vereador Elan Alencar. Ele disse que permanece, sim, candidato à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Eu conversei também com o líder do prefeito, o vereador François, do Partido Verde. Eu perguntei em quem a base mais próxima do prefeito deve apoiar. Ele disse que, por enquanto, ainda está analisando juntamente com os vereadores da base e que eles vão tomar essa decisão de forma independente. Hoje, inclusive, o vereador Caio André publicou vários vídeos de apoio de vereadores nas redes sociais dele, apoiando a candidatura dele. E essa disputa promete, viu, Karine e Carlão, viu? Acho que vai ser voto a voto. E quem deve ganhar? A base mais próxima do prefeito ou a chapa que se diz, independente? Na Bolsa de Apostas, ainda Caio André continua na frente. O Partido também Patriota também recomendou que os vereadores votem no vereador Caio André. Karine e Carlão. Artemis, olha só, o Partido Avante ele deve ser esvaziado com todas essas movimentações aí para as eleições de 2024, é isso mesmo? Procede, Arte? Pois é, Carlão, são suposições, rumores aí, comentários de bastidores. Hoje o PP, inclusive, todo mundo está dizendo que o prefeito Davi Almeida pode sair do Avante, inclusive, e ingressar aí no PP, Hoje o PP, inclusive, está nas mãos do vice-prefeito, aliado, de Davi, o vice-prefeito Marcos Rota. Bom, se chegou a comentar em agosto, inclusive, Marcos Rota comentou durante uma entrevista que Davi Almeida, ele teria sido convidado para assumir, inclusive, o partido, a sigla, pelo presidente nacional, o Ciro Nogueira. E aí isso foi fomentando mais ainda agora, durante uma entrevista, tem uma entrevista de 2 dias, em que o ex-líder de Davi Almeida, o vereador Marcelo Serafim, ex-líder do prefeito na Câmara Municipal, ele disse durante a entrevista que é difícil a permanência dele e de outros colegas no Partido Avante. Ele disse que se torna inviável para a eleição de 2024. Mas, por enquanto, são apenas rumores. Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu, Arte. Agora 6h43, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ministério Público do Amazonas abriu investigação para apurar por que a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania a pessoas com deficiência não está concedendo a carteira de identificação para pessoas com deficiência. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Rodrigo Soares. A investigação do Ministério Público do Amazonas veio após denúncia de que a Sejusc, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado, rejeitou o cadastro de pessoas com deficiência que pediram para obter a carteira de identificação destinada a esse público. Essas pessoas pediram para retirar a carteira a partir de uma avaliação biopsicossocial, ou seja, a partir de uma avaliação mais ampla para identificar de que modo determinada doença desabilita ou prejudica a autonomia de vida profissional e cotidiana da pessoa. Elas não querem retirar a carteira unicamente por uma avaliação médica com a Classificação Internacional de Doenças, a CID-10. Explica-se, é que a carteira de identificação de pessoa com deficiência pode ser emitida em 2 modelos conforme Lei Estadual de 2015. No modelo CID-10, a deficiência pode ser identificada como temporária e o documento vale no máximo por 1 ano, devendo ser prorrogado.
Já a carteira no modelo biopsicossocial define a deficiência como permanente e a validade da carteira é indeterminada. A carteira pode substituir o laudo médico quando solicitado, desde que esteja dentro da validade. Essa carteira é emitida e regulamentada pela Sejusc. A investigação foi aberta pelo promotor de justiça Vitor Fonseca, da Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos humanos da pessoa com deficiência. Na instauração do inquérito, o promotor levou em consideração o informado pela Sejusc por meio de ofício em que diz que a análise dos requerimentos das carteiras está sendo feita por uma comissão composta por um médico especialista em medicina do trabalho e 2 outros servidores, um do recursos humanos e outro do setor financeiro. Ainda conforme o promotor, a Sejusc informou que foram implementadas mudanças nas avaliações das CIDs que caracterizam pessoas com deficiência. As denúncias, porém, obtidas em audiências com testemunhas, dizem que a Sejusc não teria realizado uma avaliação biopsicossocial e teria inferido ou recusado as solicitações a essas pessoas somente com base na avaliação de um médico e não de uma equipe multidisciplinar. O Ministério Público determinou que a equipe da Sejusc seja interrogada para que esclareça a forma da avaliação dos pedidos de concessão da carteira da pessoa com deficiência e até mesmo se já foram implementadas algumas das mudanças informadas pela Sejusc anteriormente. Os servidores serão ouvidos no dia 16 de janeiro de 2023, a partir das 9h30 da manhã, de forma online. O Ministério Público, mais uma vez, pediu um levantamento de quantas solicitações de carteira estadual de identificação das pessoas com deficiência foram negadas pela Sejusc nos últimos 2 anos, sob a alegação de falta de comprovação de deficiência. O 18 Horas tentou ouvir o promotor Vitor Fonseca, mas ele estava em um compromisso no Tribunal de Justiça do Amazonas e não pôde atender. A Sejusc não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento da reportagem. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a Receita Federal liberou hoje, quinta-feira, o pagamento do lote residual da restituição do imposto de renda da pessoa física do mês de novembro de 2022. Mais de 556 mil contribuintes vão receber o crédito bancário. O valor total chega à soma de 1,2 bilhão de reais. O pagamento é feito direto na conta bancária informada na declaração do imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. Mix. Agora 6h47, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva aí durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 22 graus, a máxima, não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 96%. Mix. E hoje morreu a atriz Ednelza Sado, de 78 anos. Ela estava internada para tratar uma pneumonia, mas não resistiu. Artistas lamentam o falecimento da dama do teatro amazonense. Detalhes com Rodrigo Soares. Há mais de 50 anos, as cortinas se abriram para o talento da atriz e cantora Ednelza Isaac Sado. Filha de pai libanês e mãe amazonense, ela nasceu em Manaus em 16 de fevereiro de 1944. Começou cantando na radiodifusora aos 5 anos de idade, influenciada pelo pai, que era músico. Desde que se descobriu artista, Ednelza Sado atuou e dirigiu várias peças de teatro, daí porque foi reconhecida no meio artístico como a dama do teatro amazonense. Participou de filmes nacionais como A Festa da Menina Morta, de 2008, de Matheus Nastergaile e Criminosos, também em 2008. Por muito tempo desfilou como porta-bandeira da escola de samba Aparecida e chegou a ser homenageada na Avenida pela concorrente à escola de samba Grande Família em 2014.
O ator e jornalista Kid Mahal conta que quando iniciou no teatro, Ednelza Sado foi para ele uma inspiração. Além de compartilhar com ela os palcos, também foram parceiros de avenida. Eu comecei a praticar o teatro na década de 80 e a Ednelza já era citada como referência artística da cidade. A conheci no exercício de porta-bandeira da Escola de Samba Aparecida. Depois nos encontramos em muitos eventos artísticos e culturais da cidade. E era sempre bom encontrar a Ednelza. Ela era alegria pura. Desfilei com ela na Aparecida, na Grande Família, fiz várias performances teatral, ouvi o seu canto, apreciei a sua arte. Hoje, com a dor da saudade, aplaudo o talento, a obra e o legado de Ednelza Sado, a dama do teatro amazonense. O falecimento da atriz aos 78 anos foi anunciado na madrugada de hoje. Ela estava em tratamento para combater uma pneumonia. A atriz Rosa Malagueta, que não está em Manaus, lamentou muito não poder se despedir da amiga. Grande atriz, dessa amiga, de um coração imenso, de uma sabedoria que é inexplicável. A gente trabalhou junto, a gente fez filme, a gente fez novela, a gente nunca contracenou no teatro. Faltava isso nas nossas vidas. E a perda da Ednelza para mim assim, é como se eu tivesse perdido uma segunda mãe. Isso dói. O secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo, que também é ator, lamentou a perda e disse que Ednelza Sado faz parte da história da cultura amazonense. Das artes cênicas, do carnaval, uma artista extraordinária, de um coração gigante e que pôde também compartilhar muito do seu conhecimento pelas produções teatrais que ela dirigiu, pelas aulas que ela pôde ministrar quando professora do nosso Liceu de Artes e Ofícios, Cláudio Santoro. Fica aqui o meu carinho, respeito e admiração por essa grande artista Ednelza Sado, e em nome do governo do estado do Amazonas quero também deixar aqui os nosso sentimento de gratidão por todo o legado que ela deixou para a história da cultura do nosso estado. Ednelza Sado foi a homenageada no Festival de Teatro da Amazônia deste ano de 2022, realizado pela FETAM, a Federação de Teatro do Amazonas. A mostra não competitiva levou o nome da artista, que teve um legado de lutas e quebras de preconceitos, como ela mesma lembrou em uma entrevista ao site Manaus Show em 2018. O uso de trechos da entrevista foi autorizado pelo entrevistador, nosso colega Sérgio Bartolo. Na entrevista, Ednelza Sado, que iniciou a carreira como atriz aos 13 anos, numa época em que as mulheres não tinham tanto espaço, lembra que mesmo com essa limitação da sociedade, isso não a impediu de conquistar uma carreira de sucesso. Eu nunca me deixei de jeito nenhum aprisionar, nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito sedenta de liberdade, sabe? E eu, assim que eu levei a minha vida dentro dessa liberdade, me julgo uma das pessoas mais quebradoras de tabus nessa cidade. E essa é a minha grande felicidade, de ter sido uma pessoa que viveu. Eu considero isso e me julgo uma pessoa muito feliz. Eu vivi, soube viver, entende? Pode ter sido de que maneira foi, não importa. O importante é que eu sempre fiz tudo aquilo que tive vontade de fazer. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 18 Horas. Esporte. Chegou a hora da gente falar sobre Copa do Mundo com Hector Silva. Hector Silva, a gente vai falar sobre a expectativa, claro, da seleção brasileira para o jogo de amanhã, mas, gente, a Alemanha está eliminada da Copa do Mundo, é isso mesmo, Hector? Pegou o beco, Karine. Que coisa, hein? Quase que a Espanha vai também, né? Pois não é? Conta pra gente, Hector Silva. Hector. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas. Pois é,
uma grande seleção eliminada hoje da Copa do Mundo FIFA 2022. Mas antes, vamos contar o passo a passo de tudo que aconteceu hoje até chegar à eliminação da Alemanha. Porque a primeira fase da Copa do Mundo de Catar chega ao fim amanhã com os jogos do grupo G e H, e o Brasil vai jogar pelo grupo G. Hoje, mais 2 seleções se classificaram, Karime. A surpresa foi a seleção de Marrocos, que venceu o Canadá por 2-1 e se classificou em primeiro no grupo F. Marrocos ficou à frente, inclusive, da Croácia, vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, que se classificou em segundo lugar. A Bélgica, que eliminou o Brasil na Copa passada, foi eliminada também. E aí vai uma curiosidade. Todos os times que eliminam o Brasil são desclassificados. Você sabia disso? Sério? Todos. Agora, dessa vez, a Bélgica é a zica. Entrou a Bélgica, que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Mandinga. Vamos relembrar, então, esse passado. Foram desclassificados, então, a Bélgica, né, em 2018. Isso aconteceu também com a França, que eliminou o Brasil na final de 1998. A eliminação da França foi em 2002. E aconteceu também em 2010 com a Alemanha. Em 2014 agora, 2022, perdão, agora com a Bélgica. E sobre as outras seleções que jogaram hoje, o Japão venceu, surpreendendo a Espanha, a poderosa Espanha, por 2-1 e garantiu também a classificação do grupo, que ao lado da Espanha, que mesmo derrotada se classificou, eliminando então a poderosa e favorita alemã, como falamos aí no início da minha participação. A Alemanha venceu por 4-2 a Costa Rica, mas não foi o suficiente para chegar às oitavas de final por conta do saldo de gols. E amanhã não é só sexta-feira, Carlão, mas também é dia de jogo do Brasil. Boa. A seleção brasileira já classificada enfrenta Camarões às 3 da tarde, horário de Manaus, para cumprir tabela e garantir a classificação em primeiro do grupo. Assim esperamos. O time de Tite vem praticamente todo modificado, com Neymar, Danilo e Alexandro ainda se recuperando de contusão. E a decisão do Tite de poupar titulares e testar os reservas vai ser aí uma incógnita, né? Vamos esperar agora pro resultado. Esperamos que seja um bom resultado amanhã. Mas aí vamos chegar um pouco e falar sobre a possível escalação de amanhã, Karime e Carlão. Teremos Ederson no gol, Dani Alves confirmado, vai jogar amanhã com a braçadeira de capitão, camisa 13, lateral direita. O Militão, que jogou pela lateral direita no jogo passado, ficará na zaga, ao lado de Bremer, jogador da Juventus, que estreia na Copa do Mundo amanhã. Fechando a zaga, Alex Telles na lateral esquerda. Já no meio campo teremos Fabinho, a dúvida aí entre Fred e Bruno Guimarães. E na frente, ainda no meio campo, Rodrigo ou talvez Everton Ribeiro, jogador do Flamengo. O ataque, com um trio de ataque, Antony na ponta direita, Gabriel Jesus ou Pedro no ataque e Gabriel Martinelli na ponta esquerda. Amanhã, além do Brasil, também teremos outros jogos. Teremos Coreia do Sul contra o Uruguai, briga direto para conseguir uma das vagas. E relembrando aí o jogo do Brasil amanhã contra Camarões. Karime e Carlão. A partir das 3 da tarde, horário de Manaus, jogaço, é isso, Hector? Brasil. Jogaço, vamos lá. E se o Brasil vencer amanhã, deve pegar a Gana, a Coreia do Sul ou o Uruguai. Mas se for em segundo do grupo, isso pode acontecer, deve enfrentar provavelmente Portugal de Cristiano Ronaldo. Obrigada pelas informações, Hector Silva. Boa noite, até amanhã. Boa noite. 6h58, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e a gente já falou aqui que a luz ficou mais cara para o consumidor de Manaus. A taxa de iluminação pública foi reajustada em 3,87%. E no início do mês de novembro, a empresa Amazonas Energia já havia aumentado a conta de luz em cerca de 3,74% para o consumidor residencial. Agora, a Justiça do Estado libera a Amazonas Energia para instalar os novos medidores, os polêmicos novos medidores. Carlão? É verdade, Karime. A juíza Naira de Oliveira arquivou a ação do senador Eduardo Braga, que tentava impedir a instalação dos novos equipamentos no estado. A briga judicial sobre os novos medidores começou em janeiro desse ano, quando o senador ajuizou uma ação para impedir a concessionária de instalar o novo sistema. Pois é, porque na época a população protestou contra os novos equipamentos, que foi alvo de muita polêmica, com denúncias de aumentar o valor da conta de luz dos consumidores. Bom, com a decisão, a concessionária de energia está autorizada a instalar os novos medidores, mas o senador Eduardo Braga já informou que vai recorrer da decisão. Mix. A
Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O mundo celebrou hoje o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Entre janeiro e julho, o Amazonas registrou mais de 1.500 novos casos. No Brasil, o número de pessoas vivendo com HIV passa de 900 mil no ano passado. A pandemia, que teve o início há 41 anos, continua no mundo inteiro. Mesmo com o avanço dos medicamentos, a discriminação reduz o acesso à saúde, impede o diagnóstico precoce e causa mortes que poderiam ser evitadas. O uso de preservativo masculino e feminino e gel lubrificante estão entre as principais ações preventivas contra o HIV. O tratamento com medicamentos hoje dá às pessoas uma vida totalmente normal, mas infelizmente o combate terapêutico à AIDS avançou mais do que a superação dos preconceitos. A prova é que um relatório do Programa da ONU diz que encerrar a pandemia de AIDS até 2030 passa exatamente pelo combate às desigualdades e estigmas. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7 até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.